Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera, boa noite, tudo bom? Oi, Muniz, boa noite para você, para quem nos ouve e nos assiste nesse feriadão. Feriadão com calor, né? Calor seguindo aí em todo o país. Esse segue, esse não tira folga. Esse não tira folga, não descansa não. Ô Vera, vamos falar sobre a questão da meta fiscal, né? Muito se falou aí nos últimos dias, como é que fica, como é que não fica, se muda, se não muda. Agora o governo parece que decidiu dar aí um voto de confiança para o ministro Fernando Haddad, né? E não mexer na meta fiscal da LDO. Isso dá um fôlego para o ministro? Como é que a gente pode entender esse gesto? A se confirmar isso que é a suposição e a expectativa de dois ministros, dois senadores com os quais eu conversei hoje, consegui caçar no meio de um samba que estava tendo de um desembargador lá em Brasília, cacei esse pessoal, Muniz. Aí sim, porque aí vai se confirmar essa expectativa de que o governo deixe como está para ver como é que fica. Então, ficaria a meta propondo um déficit zero no ano que vem. E aí o ministro ganharia um fôlego para batalhar pela sua agenda, pela agenda de vários projetos que ainda estão em tramitação nas duas casas do Congresso e que dariam, caso sejam aprovados na sua integralidade, aí, algo como 135 bilhões extra de arrecadação, nos cálculos dessas fontes com as quais eu conversei hoje. E aí, nesse caso, se tudo se confirmar, não precisaria mexer na meta, porque só o aumento de arrecadação seria suficiente para o governo zerar o déficit. Então, essa é a expectativa, é isso que o ministro Haddad vem tentando convencer o Lula, convencer o Palácio, porque tem os ministros palacianos que estão divididos a esse respeito, e ele teria conseguido nos últimos dias que o pêndulo ficasse mais para o seu lado do que para o outro lado, que é identificado principalmente com o ministro da Casa Civil, Rui Costa. Rui Costa andou negando nos últimos dias que ele tenha divergências com o Haddad, dizendo que não, que se não super bem, que se encontram em churrascos, que bebem juntos, não sei o quê. Mas a gente sabe que existe uma diferença aí matricial de diretrizes de política econômica. O grupo que o ministro vocaliza, que também tem ali entre ele a presidente do PT, Gleice Hoffmann, parlamentares do partido, presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, advoga que você não precisa, já no segundo ano, zerar o déficit. Você pode conviver com um déficit decrescente, mas ainda moderado, em nome de não prejudicar obras públicas, a capacidade de investimento da União, capacidade de fomento de políticas públicas, inclusive por bancos como o BNDES. Então, essa é uma linha de raciocínio. Não se trata só do ministro negar que ele tenha qualquer picuinha pessoal com o Haddad. Não, nem é disso que se trata, embora muitas vezes pareça, porque eles acabam tendo ali farpas, rusgas, já tem relatos do Rui tendo deixado o Haddad levando chá de cadeira na antessala do Ministério, etc. Mas é uma divergência quanto à linha da política econômica. Mas a linha do Haddad até aqui se mostrou virtuosa, porque ele conseguiu aplacar uma desconfiança que havia em vários setores da economia em relação ao Lula e ao PT, conseguiu melhorar a expectativa geral em relação à economia e, de fato, melhorar os indicadores de emprego, de inflação. Isso levou à possibilidade de que se iniciasse a trajetória de queda dos juros que o Lula tanto cobrava. Se aprovou uma reforma tributária, ele conseguiu aprovar um arcabouço fiscal. Então, ele vem de uma série de vitórias e de conquista de uma parcela da sociedade que não era petista, que dão a ele algum crédito. Então, é esse crédito que ele vai usar agora. E pretende que não se mexa, e a data final que tinha sido colocada pelo próprio Haddad, pelo governo, é amanhã. Então, não se mexa na LDO. O Rodrigo Pacheco deu até sexta para se fazerem emendas à LDO. Então, se alguma mudança for feita, ela não partirá do governo. Então, não dará esse sinal ao mercado de que o governo já está rasgando uma meta com a qual ele mesmo se comprometeu quando da aprovação do arcabouço fiscal. Vamos ver aí, então, nos próximos dias. Agora, você disse que o Haddad, com essa
possibilidade, né, de se não se mexer na meta fiscal, ganha um fôlego na agenda dele. Mas como é que fica aquela questão? Tem o projeto das subvenções, né, que é um carro-chefe aí dessa agenda. Qual que é o horizonte para esse projeto específico, Vera? Muda alguma coisa? Olha, a notícia que eu colhi nessas minhas conversas também, Muniz, é que também esse projeto avançou, que agora tem um horizonte para que ele seja votado na Câmara e aprovado na semana, não esta, nem a do dia 20, mas na semana do dia 27 de novembro. Então é com essa possibilidade que o governo está trabalhando. Eu acho que conseguiu conter uma série de resistências que havia à matéria, com a ajuda inclusive do Arthur Lira, porque o Arthur Lira foi um dos que disseram que não fazia sentido mexer na meta fiscal, então ele passou a ser um parceiro ali nessa ideia de votar os projetos do Haddad como a dar um crédito de confiança. Claro que isso nunca é de graça, o Congresso está negociando uma série de coisas na própria LDO e na lei orçamentária que garantam a eles mais protagonismo e mais garantia na execução das emendas. Então, eles seriam mais proativos na destinação das emendas e mais emendas passariam a ter caráter impositivo. Então, é isso que está como contrapartida. O Haddad está nessa negociação. Ele sabe que ele vai ter de fazer concessões ao Congresso para ter a sua agenda aprovada. Falei com os senadores que também apostam no avanço dos outros projetos que estão lá no Senado, a saber, o projeto das apostas, que deve ser votado talvez já na semana que vem, antes, portanto, do das subvenções, e o projeto dos fundos exclusivos, que também me deram esse calendário da semana que vem. Pode ser otimismo, pode ser que esbarre em alguma crise de última hora, como a gente tem visto, mas o fato é que as fontes estão mais otimistas quanto ao andar da carruagem dessa agenda econômica do ministro Fernando Haddad. Agora, Vera, o governo poderia estar só focado aí na aprovação, em fazer todos esses projetos andarem, mas tem toda essa história super esquisita, para dizer o mínimo, daquela dama do tráfico que circulou ali pelo Ministério da Justiça em Brasília. O governo está tendo que apagar esse incêndio, né, dar explicações, enfim. E o ministro Silvio Almeida, que também acabou entrando aí nessa discussão toda, falou a respeito desse caso hoje. Em que linha que ele foi? O que a gente pode entender aí do que ele disse sobre esse caso, hein? Ele foi numa linha que o Ministério da Justiça já tinha esboçado, o Muniz, de que é tudo uma trama, é fake news, é discurso da extrema-direita, etc., que em parte a extrema-direita abraçou esse caso para fustigar o governo, para fustigar os ministros. Mas também é verdade que deram brecha para isso. Deram brecha por falta de cuidado com as agendas que incluem as autoridades e, no caso do ministro Silvio Almeida, com a falta de cuidado, inclusive, com a gestão de recursos públicos, porque foi paga a passagem e hospedagem dessa senhora que tem condenações, tem múltiplas investigações por ser laranja de uma das mais perigosas facções criminosas brasileiras. Para ela ir participar de um evento contra a tortura no sistema prisional. É muito perigoso que as organizações criminosas se apoderem das ONGs que tratam de direitos humanos, porque isso dá muito discurso à extrema-direita. Dá o discurso de criminalização das ONGs, que é algo que o bolsonarismo sempre fez, mesmo antes do Bolsonaro chegar ao poder, continuou fazendo enquanto o Bolsonaro foi presidente, e de criminalização da agenda de direitos humanos, que é uma agenda absolutamente necessária para o país evoluir e ter melhor ali nos seus marcos civilizatórios. Então é por isso que é preciso cuidar disso, para não deixar que essa exposição leve a que a direita ganhe adeptos com esse discurso. Então houve uma comida de bola generalizada. O que todo mundo que eu converso a esse respeito fala olha, não é possível checar cada um que entra num prédio público, isso é inviável, isso não é de agora, é de qualquer governo, qualquer um está arriscado a tirar uma foto com uma pessoa que vem e pede, ministro, sou seu fã, posso tirar uma foto, e depois se revelar que se trata de um criminoso, de um bandido ou de alguém com algum problema.
Isso tudo é verdade. Eu acho que em locais ali de grandes aglomerações, como o Congresso Nacional, é muito difícil você fazer essa triagem. Mas para audiências pedidas por entidades junto a autoridades em ministérios, precisa haver uma nominata. Quem são as pessoas que elas representam? Essa entidade de fato existe? É uma entidade de fachada? Ainda mais se vai ter destinação de emenda para isso, se vai ter recurso público envolvido, se vai ter pagamento de passagem. Então, é algo que não se pode só jogar na conta do discurso da extrema-direita, que está deitando e rolando em cima de verdade. Escrevi a respeito disso ontem no Globo. Mas também tem que se apertar alguns parafusos e melhorar alguns controles aí nessa questão. Até porque, né, Vera, era um governo que já vinha sendo muito cobrado de forma correta a implementar políticas de segurança pública. Havia um questionamento se o PT conseguiria mostrar aí, ter uma marca nesse sentido. E aí, quando se esboçava isso com a LDO no Rio de Janeiro e tal, tem essa ironia de colocar para dentro ali do prédio do Ministério da Justiça alguém que tinha um passado, uma ficha ali bastante controversa. Então tem até esse outro aspecto também prejudicando ainda mais, né, essa história toda. O Hélio Gaspari até fez um título da coluna dele hoje, em que ele faz algumas críticas ao ministro Flávio Dino, falando uma GLO para Flávio Dino, porque precisaria de uma GLO para administrar melhor as entradas ali no ministério. Eu acho que tem uma pressão muito grande sobre o Dino, e aí eu já até entro no nosso próximo item, porque o Lula saiu em defesa do ministro. Então ele fez lá um apanhado de coisas que ele acha que justificam esse ataque sistemático que o Flávio Dino está sofrendo, o fato dele estar à frente das investigações do 8 de janeiro, o fato dele estar à frente do combate ao crime organizado na Amazônia, essa GLO dos portos e aeroportos. Então, ele acha que o ministro está sendo alvo justamente daqueles que ele está combatendo, e que, em nome disso, se evoca uma série de fake news em relação a ele. A gente agora no Repórter CBN acabou de falar de uma delas, mostrando uma foto em que ele aparece ao lado de uma pessoa que não tem nada a ver, falando se tratar de chefe do crime. E agora vão ficar fazendo insinuações a todo momento. Já tinham feito mais no início do ano a respeito de uma agenda dele em uma comunidade no Rio, dizendo que aquilo tinha sido fruto de uma colaboração, ali um pedido, um acordo com o tráfico para que ele pudesse subir um morro, o que nunca se comprovou. E é absolutamente natural e esperado e desejável que o ministro da Justiça visite as comunidades que mais sofrem com a falta de direitos e tudo mais. Então, o ministro está sob artilharia. Eu acho que, e foi lido assim por muita gente com quem eu conversei, o tweet do Lula elogiando o trabalho do Flávio Dino no Ministério acaba sendo lido como uma ideia dele de mantê-lo no Ministério e não mandá-lo para o Supremo. Foi lido dessa maneira, principalmente por aqueles que não querem que o Flávio Dino vá para o Supremo, que é a maioria dos petistas e etc. Então, eu acho que o Lula manter esse suspense também, Muniz, a respeito de quem vai para o Supremo ou não, acaba alimentando esse fogo contra o seu próprio ministro. Então, é bom que ele saia em defesa do ministro. É esperado que o presidente não deixe os seus auxiliares na chuva, mas também não deixá-los na chuva, não deixar pairando essa disputa, que é uma disputa que inclusive opõe dois ministros do governo dele. O Dino e o advogado-geral da União disputam a mesma vaga. E aí, nos bastidores, isso leva a uma série de intrigas de aliados de um e de outro, contra um e contra outro. Então, o melhor é que o presidente defina essa escolha. Está desde outubro uma cadeira na mais alta corte do país, vaga, e ainda tem sabatina. A gente sabe que essas coisas demoram. Agora, com a votação do orçamento, dificilmente alguém vai ser sabatinado nesse fim de ano. Então, era melhor que o presidente decidisse essa disputa, até para poupar o ministro desse tipo de artilharia. Vera, mudando aí de assunto, o feriado de hoje da República tinha uma expectativa de que pudesse mobilizar alguns protestos aí pelo país. Até houve alguns, né, por aí, mas não tiveram ali grandes adesões, né? Não foram muitos os manifestantes que foram para as ruas hoje. Não foi nada comparável ao 15 de novembro do ano passado, que ainda tinha um rescaldo da eleição muito forte, Muniz. A gente lembra que os quartéis naquela ocasião estavam lotados de bolsonaristas que faziam vigílias e diziam que a eleição tinha sido fraudada.
teve até algumas manifestações violentas em alguns lugares, mas hoje foi marcado por um esvaziamento grande. Acho que também em função do calor, mas muito em função do que a gente viu desde então, né, com o 8 de janeiro, com uma série de medidas de responsabilização dos que fizeram pregações golpistas e que quebraram os prédios públicos em Brasília no 8 de janeiro. Então deu uma arrefecida nesse movimento. Alguns bolsonaristas ali ainda compareceram à Avenida Paulista em pouquíssimo número, e isso tem explicação em todos esses fatores, né? O momento eleitoral acaba acirrando muito mais. Bolsonaro fora do poder, inelegível, com todos os problemas das joias sauditas, delação do Mauro Cid, também teve uma erosão da sua base de apoio. Mas eventos como esse do Dino, aquela fala do Lula sobre Israel, dizendo que é um estado terrorista, que acabou chocando muito os evangélicos que têm uma relação com Israel, os evangélicos neopentecostais têm essa relação, acabou chocando muito a comunidade judaica. Isso pode servir para aglutinar a oposição. Então o governo tem que tomar cuidado para também não dar lenha para polarização política. Foi um 15 de novembro bastante morno nas ruas, embora quentíssimo nos termômetros, mas o governo não pode ficar ele próprio fornecendo elemento para a narrativa bolsonarista e a todo momento se enfraquecendo nessa disputa de narrativas. É isso. Muito bem. Vera, obrigado por hoje, hein? Bom finzinho de feriado por aí. Até amanhã. Até amanhã. Um ótimo fim de feriado para você e ótimo trabalho, Muniz. Valeu. Tchau, tchau.